Nós estamos compreendendo o Senado como um espaço importante para mim, pela experiência que tenho e pelo quanto que eu posso ajudar o povo gaúcho e o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que ser otimistas e nós precisamos, no meu caso, acreditar que não é fava contada essa eleição ainda. O PSB é o partido da pomba branca, é o partido da paz. E nós do PSB nunca estivemos juntos com essas extremidades que só trazem prejuízo à nação brasileira. O Rio Grande do Sul não tem um candidato de centro que possa aglutinar votos dos, entre aspas, insatisfeitos. Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH. Zona Eleitoral está de volta com a série que nós estamos produzindo com os candidatos. Agora a gente já pode dizer assim, né? Até porque já estamos no período eleitoral. Eu não sei em que momento você está ouvindo o podcast, mas desde o dia 16 de agosto a gente já está em campanha, período de campanha eleitoral, que é quando a gente risca uma linha. Então os candidatos, inclusive, já podem pedir votos. Antes disso, tudo que era enquadrado pela justiça como fora das regras podia levar multa, inclusive. É por isso que a gente sempre falava aqui, né? Pré-candidato, que os próprios pré-candidatos, agora candidatos, eram mais cuidadosos nas suas apresentações, mas agora a gente já está permitido. E tudo que não é proibido é permitido e a gente vai falar, né? Uhum. A gente está recebendo ele que é candidato ao Senado, Airton Ferronato, tem uma larga experiência no Legislativo, vereador em 6º mandato na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e é o nome na chapa de Vicente Bogo como candidato ao Palácio Piratini. A gente está feliz de te receber aqui. Obrigado. E a gente quer contar um pouco dessa trajetória, é claro, se é que vai dar para contar tudo, né, num espaço. Esse podcast não tem tempo, né, Rosane? Podcast pode... mas não pode muito também, né, porque senão os ouvintes eles vão embora. Tem que ser objetivo, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bem, eu quero agradecer o convite de vocês, dizer da satisfação e honra estar aqui nesse nosso podcast e da importância que é estarmos aqui neste momento em que se avizinha que começam as campanhas eleitorais, né? Eu tenho a grata satisfação de estar formando uma chapa que nós temos 68 candidatos e candidatas a deputados federais e estaduais. Belos nomes esparramados e espalhados pelo estado todo. O senhor é bem conhecido em Porto Alegre, até porque o senhor está no 6º mandato. Sim. Mas a candidatura a senador é uma candidatura estadual. Estadual. E talvez algumas pessoas que nos ouvem lá em Uruguaiana, São Borja, Passo Fundo, não conheçam o senhor. Então, quem é Airton Ferronato? Isso. Então, só numa última, eu quero registrar também a importância de estar com o Vicente Bogo na nominata, com 2 mulheres, as suplentes, a Sani Figueiredo, mulher negra, e a Fabiane Pegloff, LGBTQIA+. Nós temos uma bela chapa e uma bela composição. Meu nome é Airton Ferronato, eu sou natural de Doutor Ricardo, aí no interior do estado. A Ricarda. É a antiga Ricarda. Eu conheço hoje virou a Rosane é a nossa representante no interior. Ela fala tudo, ela conhece tudo. Sabe. Hoje viramos Doutor Ricardo. Eu me criei em Arvorezinha, lá perto de Campos Borges, né? Sim, na minha região. Muito na bom. Região da 332, né? Sou filho de agricultor, sou casado, tenho 4 filhos. Eu sou contador, sou professor, auditor fiscal, servidor público, sou autor de livros. Eu tenho curso de pós-graduação em finanças e de mestrado em gestão de empresas, né? Trabalhei na Receita Federal, na Receita Estadual, na Contadoria Geral da União, na Contadoria Geral do Estado e na
e no Banco Central do Brasil. Tive uma microempresa e sou vereador de Porto Alegre no 6º mandato, como tu disseste, né? E eu tenho uma característica, eu saí da Câmara, assumi em 89 e saí da Câmara em 96. E 12 anos depois me candidatei outra vez. E sabe que nós sempre temos os otimistas às avessas. Tu é louco, Ferronato, uma coisa dessa, 12 anos. O teu tempo já passou e assim foi aquela história de desânimo, né? Digo, não, mas vamos concorrer. Eu concorri e me reelegi. Por que o senhor quis voltar? Porque... Pela seguinte questão, né? Eu tenho uma especialização que é finanças públicas. Uhum. E desde a minha primeira campanha, eu sempre compreendi, fiz minhas campanhas e faço agora de novo, levando a mensagem da importância de os parlamentos terem deputados, senadores, vereadores que conheçam finanças públicas, né? Por quê? Porque na verdade se faz muita promessa nas campanhas. Se diz que vamos fazer A, B, C e D, mas nunca se pensa no tamanho da receita pública, das finanças públicas, que, por exemplo, o município tem, o Estado tem e a União tem. Então eu acredito que eu tenho colaborado bastante com isso, fui presidente da Comissão de Finanças da Câmara e Orçamento por longos anos, eu quase, na esmagadora maioria dos anos, eu fui relator geral do orçamento, a lei orçamentária, e pelo respeito que os colegas têm, pelo trabalho que faço e pela especialização que tenho, pelos conhecimentos que tenho. Então eu senti naquela oportunidade que era importante, acreditei no meu eleitorado, me candidatei e me reelegi, repito, 12 anos depois. Então muito poucos porto-alegrenses, ou quase ninguém, tem esse feito que eu tenho. E agora vamos ao Senado. E por que o Senado, vereador? O meu nome foi aprovado. Eu sou presidente do partido em Porto Alegre, PSB. O meu nome foi aprovado ao Senado em março, agora. Para o Senado, enquanto o Beto seria o candidato ao governo do Estado, né? Na época, quando fui aprovado o meu nome, se dizia, não, mas Ferronato, não dá para falar no teu nome, não se lança o teu nome, por favor, não manda para a imprensa. Porque nós precisamos ter espaço de negociação com outros partidos. Oferecer a vaga para... Sim, mas eu sempre disse partido. Mas, na verdade, em existindo um pré-candidato ao Senado, fortalece a negociação. E não enfraquece, ó. Né? Se eu tenho o Senado... Sim, o senhor estaria disposto a abrir mão, que eu disse desde lá, sim. Então o meu nome foi lançado no Senado há muito tempo. E quando o Beto saiu, e chegou o Bogo, Vicente Bogo para nós, um belo nome, meu amigo de muitos anos, eu compreendi que deveria permanecer na disputa da vaga ao Senado. Aconteceram algumas ameaças de outros nomes, mas não vingaram. Na verdade, eu fui aprovado na executiva do partido de 31 componentes. Mas voltando à pergunta da Dione, né? Por que o senhor quis isso? Porque o senhor tem uma trajetória consolidada como vereador, sim. O senhor falou, um eleitorado. Base em Porto Alegre. Base em Porto Alegre, porque é mais um compromisso partidário, porque às vezes a gente sabe que é importante, ou não, eu quero chegar no Senado. Claro, porque eu concorri muitas vezes, nos últimos anos, eu concorria sempre a vereador e deputado, isso eu sempre fiz, e uma campanha ajudava a outra. Sim, mas sempre o senhor tinha a votação para vereador, para vereador. O que leva o senhor a acreditar que agora vai ter votos? Agora nós temos o seguinte, nós estamos compreendendo o Senado como um espaço importante para mim, pela experiência que tenho e pelo quanto que eu posso ajudar o povo gaúcho e o Estado do Rio Grande do Sul, primeiro, né? Segundo lugar,
nós estamos largando agora, estou com 15 dias, 13 dias na verdade, que foi decidido e aprovado o meu nome. Muito pouco tempo. Pois é uma campanha curtíssima essa, né? São 45 dias. Claro. O senhor entra numa disputa em que já tem candidatos aí rodando há anos, há um ano, 2 anos, 3 anos. Sim. O senhor enfrenta um dos candidatos, é o vice-presidente da República, que tem as prerrogativas do cargo. Como é que o senhor imagina driblar isso, sem contar que o seu partido tem pouco tempo de televisão, tem pouco dinheiro também, a gente sabe. É isso. Nós temos que ser otimistas. E nós precisamos, no meu caso, acreditar que não é fava contada essa eleição ainda. Ela começa 16, né? Nós temos hoje uma polarização no país, de um lado a esquerda extrema, do outro a extrema direita. Nós temos o centro-direita, o nosso conhecido e famoso centrão, que ele está todo ele voltado para a direita, apoiando, no caso, o Bolsonaro. O Rio Grande do Sul não tem um candidato de centro que possa aglutinar votos dos, entre aspas, insatisfeitos. E no Rio Grande do Sul, essa polarização, e no Brasil inteiro, ela é nefasta aos interesses da nação brasileira. E eu acredito que o povo, homens e mulheres, começa a compreender que isso precisa acabar. E se esta mensagem de centro, ela consolidar, nós temos condições de competir. Mas como é que você não diria de igual para igual? Essa mensagem com tanto, como diz a Rosana, com pouco tempo de TV, com dificuldades de locomoção para todo o estado, como é que o senhor espera chegar? Até porque outros candidatos, né, a gente sabe, tem um vice-presidente na disputa. Claro. Não tem vice-presidente, tem ex-governador, tem ex... Sim, mas quando a Kelly fala em vice-presidente, é pela questão de estrutura, né? Claro. Avião e uma estrutura toda para poder ir para lá e para cá. E o senhor tem o desafio, como a Johnny lembrou, a Rosa lembrou, de não... Sim, mas eu não acredito, com todo respeito, que o nosso vice-presidente da República vá sair com a estrutura da nação brasileira, fazer campanha para ele mesmo. Mas já está fazendo, né, Rosana? Tá, mas isto seria... e será alguma coisa, eu diria, abominável e alguma coisa desastrada para a política brasileira. Não é possível que ele vá usar dinheiro do governo federal, da máquina pública, para fazer campanha para ele. Mas eu respeito, eu acho que a tua pergunta é inteligente, interessante, a tua também, Michele. Nós temos ali uma disputa com ilustres figuras do Rio Grande do Sul, reconhecidas, renomeadas e gente que tem, renomada, que tem um grande respeito da população gaúcha e brasileira. Agora, eu também não saio muito fora disso pelo tempo de experiência que tenho aqui em Porto Alegre e pela forma com que tenho conduzido a política da capital. Eu, nesses anos todos, nunca fui situação, ou melhor, fui situação em um ano e pouco, quando fui líder do Marquesan, do Melo, do Fortunati. Um ano. Eu nunca fui situação, mas nunca fui também oposição. O que quer dizer isso? Nós pegamos um costume brasileiro que terminou com os poderes do parlamento. Por quê? Quem se elege de que lado for, ele forma a base. E a base sempre é grande. E a base vota sempre sim, independentemente de que projeto se trata. Sempre sim. E por outro lado, nós temos uma oposição em todos os parlamentos, que elas, independentemente de que projeto for, vota sempre não. Isso fica assim um parlamento carimbador, que chega o projeto e a gente sabe, aprovou ou reprovou.
Muito bom. Eu nunca fui situação nem oposição, porque eu sempre me coloquei como alguém independente. Se o projeto chega na Câmara, se ele é bom e se dá para melhorar, aprimorar, apresentamos projetos a emendas. Eu tenho belíssimas emendas aprovadas em Porto Alegre. E quero aproveitar essa oportunidade, até porque eu tenho ouvido muito vocês na rádio aqui, todos os dias praticamente. Rosângela, tu tens falado bastante sobre nosso Pontal ali do estaleiro, né? Sim. A questão daquele espaço que a obra reservou de acesso na orla, belíssimo. Acesso público. Público, foi emenda minha. Deu bastante notícia à época dizendo o seguinte, que se reservasse um espaço 60 metros no mínimo na orla, com acesso universal. Votei favorável ao projeto, a emenda foi aprovada, está em obra, está ficando belíssimo mesmo, né? Está em obra. E a ideia é essa de Porto Alegre, não sei porquê, lá se falou, se queria, não queria, prédio misto, né? Residencial. Sim. Era um plebiscito, né? Era um plebiscito, claro, se era prédio misto ou se era só comercial, quer dizer, não tinha uma outra opção. Mas qual é a diferença que faz só profissional ou só residencial? Sim, vai ter um hotel, quer dizer, pode morar pessoas temporariamente, mas não pode morar... Eu acredito que deve ser misto, eu sou dessa teoria sem problema nenhum. Então, só para concluir, nas nossas propostas que vem à Câmara, eu sempre apresentei boas e reconhecidas emendas aprovadas. E eu tenho absoluta certeza que lá em Brasília, nós temos condições de fazer um trabalho de representação do Estado, que é a atribuição primeira do senador, de avaliar as finanças da União, Estado e Município, que também é atribuição do senador, de olhar para as questões das pessoas, né? Como, por exemplo, eu vejo assim, uma ideia que tem surgido aí, é a questão do atendimento nas unidades básicas de saúde da pessoa com dificuldades de saúde mental. Não tem. Quantos milhões de brasileiros têm depressão, autismo, etc. E aí tu tem que chegar numa unidade de saúde dessa, chega lá, boa tarde, eu tô com depressão, me indica alguém. Por que não ter alguém lá dentro do posto de saúde já para tratar essa pessoa? Agora, então, como assim, é que isso se transformaria em realidade no Senado, considerando-se, né, que tem todo um jogo de forças e tem que passar pela Câmara também? Claro. O que eu prego ali? Esses encargos para estados e municípios, o país já está acostumado a fazer isso. A União transfere encargos e não transfere recursos. Nós precisamos no Senado, na Câmara, como tu falas, de buscar, primeiro estabelecer uma necessidade, uma orientação de colocar profissionais da saúde mental. E entre outras coisas que se pode fazer. E depois trabalhar para que a União transfira recurso para estados e municípios para suportar isso, né? Outra questão que nós temos aí também é a questão da dívida pública. O Estado arrecadou 10 milhões, buscou 10 milhões, pagou 23 e deve 73. É preciso fazer uma auditoria, uma análise, dar uma revisada nisso. O senhor é contra esse acordo que foi feito agora? Sou contra. Eu acredito que nós estamos com uma dívida altamente duvidosa, que estava no Poder Judiciário com o Estado com liminar, e o nosso governador confessou a dívida. Assinou dizendo que está tudo certo para a renegociação, essa recuperação fiscal. Então eu acredito que podia fazer uma recuperação sem se mexer na questão da dívida do Estado, que ela estava parada lá
lá na Mas só para fazer um judiciário. esclarecimento, né, Ferronato? Ela Sim. estava parada no judiciário não por uma contestação. O que o governo tinha pedido era uma liminar para não pagar enquanto negociava a adesão ao regime Sim, de recuperação sei, fiscal. sei. A ação que contesta a dívida é a da OAB, Sim. que segue tramitando, Sei. embora todos esses anos não tenha Nada. Nada praticamente ainda, evoluído, né? né? Isso Não não. tem nenhuma garantia Sim. de que essa dívida vá haver esse reconhecimento. Eu compreendo que a dívida ainda possa existir, talvez exista sim, valores a pagar, entre aspas, de dívida. Agora, o que eu contesto é o tamanho da dívida. 73 bilhões, nós já pagamos 23, isso vai a praticamente 100 bilhões de pagamentos passados e futuros numa dívida de 10. Então nós temos que imaginar o seguinte, eu peço 10 mil e daqui 20 anos devo... Não, eu acho que faz sentido o que o senhor diz, mas é que, como a demais. Rosane lembrou, a gente já teve a ação na justiça, diferentes governos, e ninguém nunca conseguiu resolver esse problema. Isso está posto. Porque ninguém quis, tu me desculpa te cortar. Não, e eu quero saber exatamente por que o senhor acha que o senhor, se eleito, Sim. vai conseguir resolver. Porque ninguém topou, ninguém quis, ninguém se interessou muito. Teve interessados, sim. Nós temos que ser bastante razoável naquilo que dizemos. Teve interessado, sim. Agora, muito devagar. É preciso rever esses valores. É preciso contratar uma auditoria num estado que nós temos uma dívida de 73 bilhões. Por que não contratar uma empresa, se tem dúvida, nacional? Tá, mas eu não entendi. A multinacional, auditoria seria onde especificamente? Como? Pra- Para ver o histórico da O dívida? histórico, os pagamentos, os cálculos, os encargos, a evolução, tudo isso precisa de uma comprovação. Se ela efetivamente existe, existe. Agora, simplesmente atrás dos cálculos do governo dizer que isso está certo, não. Mas é que passa de governo para governo, né? E não se tem feito nada. É que lá atrás disso, a gente está aqui chorando sobre o leite derramado, mas de qualquer forma sempre é bom lembrar o Sim. histórico, porque o senhor acompanhou, o senhor é dessa área, eu acompanhei a negociação. O que havia lá na época do governo Brito, quando foi renegociado, é que a prestação do Rio Grande do Sul devida seria mais ou menos de 25% da receita, se fosse pagar tudo. Sim, passou Como para não 13. se limitou em 13, foi ficando o resto, quase como quando a gente não Claro. paga o cartão de crédito, O parcela rotativo. e vai ficando. Mas eu queria, como esse assunto já é vencido, né, e uma andorinha só no Senado não faz verão, eu quero lhe perguntar uma outra coisa que não ficou claro para mim. O senhor se definiu o tempo todo aqui como o único candidato de centro ao Senado. Sim. O seu partido, o PSB, indicou Geraldo Alckmin para ser o vice do ex-presidente Lula. Sim. Então, como é que fica essa equação? Porque o PSB sempre foi tido, e havido até porque tem socialista no nome, como um partido de esquerda. O próprio Lula, quando veio aqui, antes, quando Beto Albuquerque era pré-candidato, pregou o que ele chamava de a união da esquerda. Mas Sim. o Beto acabou não entrando, o Beto Albuquerque, Sim. que nós estamos falando, e se indicou Vicente Bogo para ser o candidato a governador. Sim. Tá, nós temos, sim, o Geraldo Alckmin na chapa Lula. Isso é uma realidade. Nós, e no meu caso, mas nós, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós temos essa chapa majoritária à presidência da República, que apoia clara, aberta e tão somente a candidatura dos parceiros petistas, né? No caso, o Edgar Preto e Olívio Dutra. Olívio Dutra. Né? Nós temos o vice-presidente da República, mas nós não temos apoio nenhum da chapa majoritária presidencial. Como é que nós e eu, né, vou apoiar uma candidatura que sequer chega perto de nós, primeiro. Em segundo lugar,
O PSB é o partido da pomba branca, é o partido da paz. E nós do PSB nunca estivemos juntos com essas extremidades, digo, de apoio da posição, né? Com essas extremidades que só trazem prejuízo à nação brasileira. Nós precisamos de uma candidatura que consiga buscar apoios tanto da esquerda, não extrema, porque extrema não vem, quanto da direita não extrema. Mas aí, então, nós temos o quadro nacional é esse. Então, qual é qual é a candidatura que o senhor apoia? Porque em nível nacional, o senhor é Lula ou é Bolsonaro? Eu tenho minha candidatura, mas eu não vou expressar. E vou dizer por quê? Porque vamos deixar o nosso eleitorado votar de acordo com o seu olhar e a sua consciência. Mas o senhor, como um homem público, o senhor não teria que abrir seu voto, até porque o eleitor, quando vota, ele quer saber, ele quer conhecer o candidato, a forma que ele pensa, a forma que ele... Eu gostei dessa, claro. Eu acho que é interessante, lógico. Como eu vou apoiar uma candidatura que não me apoia? Então eu vou dizer que eu voto em branco, eu podia dizer isso. Mas o senhor poderia dizer que não vota... tem outros 12 candidatos, né? Sim, tem 12 candidatos. As pessoas falam que só tem dois candidatos, tem 12. Eu acredito que vai dar essa eleição, vai se dar no primeiro turno. Mas então vamos perguntar direto, o que o senhor acha do presidente Bolsonaro? Eu vou dizer uma coisa para ti, só uma, rapidamente, talvez até. Eu ouvi uma manifestação do Bolsonaro, com todo o respeito que me merecem os bolsonaristas, que me deixou sem ação e sem fôlego. Quando ele disse, quando viram as mães e pais chorando a morte por Covid-19, ele disse que era para chega de mimimi. Para mim aquilo foi o fim. E essa última de chamar os embaixadores e gente do estrangeiro para dizer e falar mal do resultado das eleições brasileiras, da urna, também foi outra coisa que não podia ter falado e continuar falando internamente aqui sem... Tem que se respeitar, né? Agora chamar os comandantes, representantes aqui no Brasil, do exterior para dizer isso. Então o Bolsonaro tem muita resistência contra ele, o povo brasileiro tem. Muito bem. O nosso Alckmin é uma bela criatura, um belo nome que veio do PSDB, está conosco, um belo nome. Agora, o problema que eu tenho e nós temos é que a candidatura Lula não vai nos apoiar. E ninguém sem consciência concorre a cargo nenhum. Eu vou te apoiar, mas tu não precisa me apoiar que eu vou te apoiar. Então isso é uma questão acontece. mais pragmática. Claro. O senhor não vota o senhor está dizendo que não vota na chapa Lula-Alckmin por questões pragmáticas. Claro. Mas o que o senhor acha do Ciro Gomes e da Simone Tebet, por exemplo, que são os próximos? Eu acredito que Ciro Gomes é um belo nome. É um grande nome, preparado, pode ter nosso apoio, sim. Não estou dizendo porque eu não vou declinar, né? Mas seria uma terceira via necessária, positiva, talvez até viável. Mas não conseguiu força de união de... E por que o seu partido não conseguiu essas forças também? Porque o Beto veio aqui no podcast, os ouvintes inclusive podem voltar, né, no episódio em que ele fala, ele apresenta-se como pré-candidato, como a gente explicou, né, não estava no período ainda da campanha, mas ele traz isso, né, de quem sabe compor, e falou, né, não deixou claro, mas a gente sabe, de PDT, o próprio PT. Por que o partido não conseguiu compor? Eu vou, aqui no estado, tu dizes, isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul. A ponto de o próprio Beto desistir, abrir mão, porque ficou não competitivo. Com todo o respeito que me merecem, mas o comando do partido e o próprio Beto, meu amigo Beto e outros amigos,
conduzir o processo de pré-eleitoral e de construção de composição de forma um pouco atrapalhada, vou dizer, para não dizer equivocada. Por quê? Porque se procurou partidos para as coligações, e se procurou quase todos, sempre com a mesma proposta. Nós queremos o teu apoio, mas o candidato ao governo sou eu, ou é nosso. O senhor acha que houve uma arrogância? Talvez não uma arrogância, acho que foi um equívoco de condução e que isso dificultou muito a aceitação dos demais partidos. Todos os partidos querendo e tendo pré-candidatos, se eu chego para ti e vou dizer, bom, eu sou o candidato e não abro mão disso, ou o partido dizer, nós temos o candidato e não abrimos mão disso, isso trouxe uma dificuldade muito grande de continuidade de negociação e de resultado positivo dessas negociações, né? Porque todos os candidatos se achavam e diziam que estavam um melhor que o outro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, estou dizendo, né? Todos estavam bem. Eu acho que muito bem estão nenhum. Todos estão na briga também no governo do estado, como estão no Senado Federal. Mas respondendo a tua questão, essa aí eu acho que foi equívoco de condução das negociações, a forma como se conduzia a negociação. O senhor talvez tivesse que ter uma postura um pouco mais de composição mesmo. Claro. O primeiro passo deveria ser a postura de composição. É assim que se negocia. Eu não posso buscar uma negociação, olha, eu quero negociar contigo, mas é tudo para mim aqui, não tem como. Tá? Então, os primeiros passos da negociação, elas deveriam ter sido diferentes. Ou seja, primeiro, tentar trazer forças para junto de nós mesmos, todas. E depois tentar trazer a negociação entre as cabeças de chapa ao governo. Isso não acontecer foi equivocado na minha visão. Esse podcast tem uma parte aqui em que a gente fala um pouco dá um pouco mais de leveza, né? Um pouco mais Sim. da vida das pessoas. Da pessoa fora da política, assim. O que o senhor faz? O que o senhor gosta de ler? O senhor Sim. tem um tom de voz que parece assim que o senhor passou pelo seminário? Não. Não, mas parece. Parece que sim, mas não. Eu fui lá, eu fui criado no interior de Arvorezinha, não é na cidade de Arvorezinha, no interior, assim como tu também, né? Posso perguntar da sua infância, então? O que tinha e o que não tinha, assim, só para o ouvinte ter uma ideia, né? Ótimo, vamos começar ali. Telefone, luz, essas coisas. Não tinha telefone, e linha quinta interior de Arvorezinha. Linha quinta. Não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha rádio, não tinha televisão. Nós éramos criados naquele interior. Isto há anos atrás, né? Mais de 60 anos atrás. A vida lá fora, ela era uma vida diferente, mas belíssima. Sim. Claro que éramos jovens, crianças, né? Era uma vida de muita alegria. Ninguém era muito abastado financeiramente, mas ninguém passava fome, porque tu tinha tua terra de produção ou os vizinhos te ajudavam, né? Ali a gente tinha uma vida bastante intensa lá fora. Era o senhor e quantos? Mais 3. 3. Os 2 primeiros jovens, vamos dizer guri, lá da linha quinta, que saíram para estudar, fomos eu e meu irmão. Para estudar, porque quem saía na época para estudar, estudava para padre ou para a irmã freira. Porque era o acesso que se tinha. Era o acesso e era o que os pais deixavam, né? Então os 2 primeiros que saíram para estudar fomos eu e o meu irmão. O meu pai era agricultor, já falei, a minha mãe era professora. Então elas tinham lá uma vida, um olhar diferente da questão do estudo, né? Ali se passou a nossa infância. Mas daí tinha o que na infância? Tinha ajudar na produção, na lavoura? Ajudava. Nós íamos para a roça, trabalhava na lavoura aí. Meu pai plantava soja, feijão, trigo, milho,
batata, aipim, amendoim, criava porco, galinha. Então, na verdade, era aquela tradicional família do minifúndio gaúcho, né? Se tinha para toda a subsistência até abastada. Agora não adiantava pensar em vender uma que o excedente era pequeno, e outra que não tinha transporte que levava. Eu me lembro que fazia 13 quilômetros da linha Quinta e ir para a cidade de Arvorezinha se levava umas 5 horas. Ia como? Carroça? Tinha um ônibus. Tinha ônibus? Passava. Tinha carro de boi antes também, Tinha né? carroça. Também andamos com isso. Mas quando surgiu o ônibus lá fora, né? Há 60 anos atrás ou mais, então ele passava uma vez por semana. E era um evento, né? Era um evento, e todo mundo ia para a porta ver o ônibus passar. E era ali região de serra ainda, imagina estrada de pedra. E o motorista do ônibus, que era o dono do ônibus, gritava: "Ô, seu Ferronato, vamos para a cidade?" E meu pai estava trabalhando na roça, ia para casa, tomava banho, se arrumava, entrava no ônibus e o ônibus parado esperando. Que loucura! Era basicamente o seguinte, era uma viagem, levava 7, 8 horas para fazer 13 quilômetros, mas ia parando casa em casa, então era uma possibilidade de fazer. A agricultura, o interior, assim como a cidade, mas o interior naquele tempo, ele tinha um problema da assistência e a previdência, né? E o Bogo foi um dos grandes capitães disso, o nosso Vicente. Não existia aposentadoria rural. Chegava um determinado tempo da tua vida, tu tinha que viver com as custas dos filhos, né? Sim, não tinha uma previdência não como a gente hoje tem, né? Quando ficava e não tinha assistência à saúde. Quando alguém ia para o hospital era um perigo sem tamanho, era um sinal de que estava muito mal. Então, para assim, pagar às vezes tinha que vender a vaquinha de leite, vendia vaquinha, vendia uma série de coisas, era muito ruim. Então, mas era uma vida interessante que se levava lá fora. Depois vim para Porto Alegre. E aí o senhor veio, o senhor falou que isso foi estudar, né? Veio para Porto Alegre para estudar. Para estudar. Para fazer colégio ou para já para... Eu saí lá do interior de Arvorezinha, fui para Arvorezinha fazer o ginásio. Fiz o ginásio lá, depois vim estudar em Porto Alegre. Estudei aqui. Fiz o curso técnico, na época, técnico em contabilidade. Eu tenho dito, quando se fala em educação, eu tenho ouvido bastante falar, muito mais no executivo, da necessidade do curso profissionalizante. Eu também acho ótimo. Agora, desde que um pouco de critérios e um olhar regionalizado, porque em toda cidade média ou pequena do Porto Alegre, interior, nós tínhamos aqueles cursos técnicos, os mesmos, para todo o estado. Então tu formava 50 técnicos esse ano, 50 ano que vem, 50 no outro ano, mais 50, mais 50. O estado virava assim um conjunto de milhares de técnicos de uma profissão só e que não tinha oferta de trabalho. Então isso tu necessariamente tem que ter um estudo que diga, bom, aqui vamos ter informática, não sei o que, aqui vamos ter marketing digital ali, para tentar compor a região assim. Então, fiz esse parênteses, voltamos. Eu fiz o técnico de contabilidade e depois fiz ciências contábeis. E eu, quando me formei, eu já trabalhava na Contadoria Geral da União. Quando eu me formei, o Colégio Medianeira me convidou, não era uma escola estadual, era uma escola comunitária, me convidou para lecionar no colégio. E eu fui lecionar lá. Lecionei um curso também médio, técnico. Fui lecionar. Logo depois que eu comecei a lecionar, meses depois, poucos meses depois, o Ministério da Fazenda, através da Escola Fazendária, que era uma escola famosa na América toda, no mundo inteiro reconhecida, ele criou um banco de instrutores. E para fazer parte do banco, tu fazia uma prova. E para fazer uma prova, tu tinha que, antes de mais nada, provar que tu tinha nível superior
e que tu tinha experiência em magistério. E eu provei que tinha experiência em magistério, mas a minha experiência era 1 mês e meio. Olha a liga que me dá. Daí eu lá no Ministério da Fazenda passei praticamente o tempo todo dando aula na escola fazendária. E depois fui eu que criei a escola fazendária no estado do Rio Grande do Sul também. O que aconteceu? Andei, viajei o país inteiro dando aula. Finanças, contabilidade, gestão de custo, contabilidade pública mais. Por isso né? que o senhor é tão encasquetado com esse tema. Eu tive oportunidade também, que aquilo foi muito interessante, né? Eu tive essa possibilidade de ser professor, de estar lecionando. Mas deixa eu voltar, porque a pergunta da Rosane que a gente Sim. faz aqui, eu, a gente Johnny, a fala Rosane, daqui a pouco que é eu da tenho vida. O senhor é assim na vida também? Tipo, em casa, se alguém entrar no rotativo do cartão, o senhor dá uma olhada de canto. Lamento. Não. Ah, não, em casa tá tudo bem. Quer fazer um crediário? Não, eu compreendo o seguinte, eu acredito que a pessoa humana, ela precisa de dinheiro, sim. Precisa, necessário, importante acumular um pouco para a velhice, uma série de questões que todos nós sabemos. Agora, tem gente que deixa de comer para guardar dinheiro. E comprei um carro 0 km, vou fazer outra viagem. 4 dias depois me roubaram. Sem seguro? Sem seguro. Muito bem. Como é que uma pessoa anda sem seguro? Não, porque a época não se fazia. 1980. Ah, tá. Mas olha aqui. Um amigo meu disse assim, Ferronato, se fosse eu, me matava. Eu digo, grande negócio tu faz, né? Além de perder o carro... Deixa a família ainda enlutada. Por quê? Porque tem pessoas que só têm dinheiro. E só pensam em dinheiro, no mais são pobres, né? São pobres que só têm dinheiro. Então eu sou um homem que tenho um controle das minhas finanças pessoais. Agora, eu diria que eu tenho uma tendência de liberar o necessário, as finanças para minha esposa, para meus filhos, que eu tenho 4. Porque daqui a pouco a mesada para as crianças já era acompanhada da tabela. Sim, uma tabela de Excel, onde gastou, aqui pode, aqui não pode. Não, isso não pode. Não, só é. A Jane Guerra faz assim com os filhos. E com o Josimar também, inclusive. Pois é, faz. Né? Então... Não, então o senhor é tranquilo na tranquilo. Aí vamos pessoal, né? Eu gosto de futebol. Ah, é? Gosto muito de jogo de futebol, fui bastante. Tá feliz ou tá triste nesse momento? Eu estou feliz pelo resultado de ontem, agora entristecido do que se fez na semana passada, né? Perder para o Melgar, não. Não há finança que resolva, porque olha, difícil, né? Que me suporte isso. Então, eu gosto de futebol. O senhor vai no estádio? Às vezes vou, hoje eu estou mais acomodado, eu estou mais assistindo de casa, né? Mas gosto... Mas é daquele que fica bravo, assim, porque eu já passei, graças a Deus, já passei dessa fama. Eu era que chorava. Eu já desse mesmo time do senhor, que ele sofre, né? Sofre, isso é uma o gol, eu sempre digo, ele não é do Fernandão, ele é do Gabiru, que é pra mostrar que vai ser difícil mesmo, né? Eu já falei, os caras me xingam bastante, né? Olha que eu tenho... Quando você fala de futebol? Não, do Gabiru. Eu acredito, Rosane, que era importante conceder o título de cidadão de Porto Alegre para o Gabiru. Convenhamos, olha o fato que ele fez. Nós somos campeões do mundo. E colocou a Porto Alegre tem 2 clubes campeões do mundo. É difícil uma cidade ter mesmo. Claro, né? Que não tem, né? Uma cidade que não é a capital do país. Né? Então eu vejo Porto Alegre. Ele ganhou? Não ganhou. O senhor foi o único que quis dar? Não. Só disse que eu já pensei. Já pensou, entendi. Não está descartado ainda. De repente. Mas então, assim, gosto muito de estudar. Falar assim, ler, né? Leio bastante, mas gosto muito de estudar e se eu tivesse que fazer um curso hoje, uma faculdade, eu faria de astronomia. Sério? Não. Porque eu acho que isso é de algo fascinante, né? Fascinante, isso aí, grandioso.
Então se eu parasse a minha vida política, se eu fosse pensar numa faculdade, faria astronomia, acho. Mais pro prazer daí. O senhor deve estar assim, enlouquecido com o James Webb, né? Que ele está descobrindo esse telescópio. Sim, isso é interessante, lógico. Então, a leitura, eu gosto de assistir filmes, assisto uns filmes aí, bastante. O que o senhor gosta de assistir? Comédia. Eu gosto de comédia. Eu acho que tem umas comédias inteligentíssimas, né? Quer citar uma aqui? Eu não estou muito lembrado do nome, não, mas eu assisti um filme espanhol há pouco tempo atrás, em que a cidade, não sei se vocês assistiram, a cidade tinha 15 pessoas na cidade, na Espanha. E para se tornar município tinha que ter 17. E daí eles começaram a fazer a campanha e eles perderiam o direito a médico, dentista, se não tivesse emancipado 17. E naquilo surgiram 3 jovens africanos, 3 homens e uma mulher, menina, todos jovens, que estavam lá andando por lá pela região, pura neve, e eles chegaram na cidade. Então, os brancos dizendo que era para se cuidar dos negros e os negros dizendo que era para se cuidar, isso é comédia, né? Que era para se cuidar dos brancos, que ele era safado, isso aqui. Aí uma mulher que era candidata a prefeito da cidade disse o seguinte: bom, nós vamos ter que ter 17 pessoas para se tornar município. E para se tornar município nós temos que pegar esse pessoal que veio da África, jovens, e colocá-lo como cidadãos aqui daquelas. Um enredo muito interessante, muito bom o filme. Eu não vi. Foi o último que eu vi. Não me lembro o nome agora, mas até sabia agora, não me lembro mais. Ah, mas alguém vai... Bom, botando no Google tá tudo certo. Tem. É uma cidadezinha da Espanha. E a gente pergunta sempre de música também. O senhor gosta, ouve? Gosto. Tem música eu sempre gostei. Sempre gostei de música. Eu tenho uma filha de 17 anos. E ela dança muito bem, até porque tem escola. E ela gosta de música, está sempre ouvindo música. Então hoje, o meu estilo de música de hoje é a música moderna de hoje. Tipo o quê? Essas dancinhas que tem o por aí. TikTok. Não, se o senhor me disser que o senhor tem TikTok, eu já não. Mas até nem sei, não, mas eu gosto dessas músicas tem atuais. Tem o funk, tem. Não, essas músicas atuais do. Não é Lima, Gustavo. Sertanejo? Gustavo Lima? Gustavo Lima. Ah, tá, eu achei que era uma coisa mais funk. Não, sertanejo. Tem coisa muito interessante hoje, que a nossa juventude escuta. Tem músicas inteligentes, muito bem bolada e bastante boas. Então eu tenho escutado música também bastante. Eu já vi com a minha filha. Ela que os escuta. Jovens nos ensinam, né? E bastante. Eles têm uma muito boa cabeça, né? Sabem o que querem, isso é ótimo. A gente tá já, né? O tempo voa aqui no podcast e a gente encerra com uma música normalmente que o candidato, agora a gente pode dizer candidato, pede. Então, não sei, o senhor quer escolher, pode ser um sertanejo, se o senhor achar melhor, ou se for algo que lhe toque mais de antigamente. A gente tá numa vibe Pantanar também, né? Bota o Gustavo Lima. Olha só. Essa foi surpreendente. Tu viu, né? O Gustavo Eu tô Lima. atualizado. eu achando que ele ia pedir assim, lá quando eu trabalhava lá na roça, a música, assim, o hino da roça era o hino do colono e do motorista. Era a homenagem do Teixeirinha pro colono, sabe? Sim. Não ri é o moço daquele colono. Mas tinha outra, Rosane, que era interessante pra nós todos lá fora. As mocinhas da cidade. São bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Isso tem 60 anos ou mais. Que coisa espetacular. Ferronato, muito obrigada por ter vindo aqui, por topar essa proposta do podcast, que é contar um pouco da vida, contar um pouco, né, da sua também, da sua rotina que as pessoas não conhecem. Como vereador, as pessoas já lhe conhecem. A gente deseja sorte, sucesso e obrigada pelo tempo aqui com a gente. Ótimo, eu que agradeço a vocês pelo carinho, da receptividade, pelo espaço que me é concedido. Agradeço a todos que nos ouvem,
dizer que a importância da participação, principalmente de mídias desse momento, é interessantíssimo, necessária, para que o nosso cidadão e cidadã gaúcha conheça mais os candidatos que se apresentam nessa disputa a deputados. E eu termino dizendo obrigado e termino dizendo que nós temos nossos candidatos, deputadas e deputados federais e estaduais, PSB, nós temos o nosso governador Vicente Bongo, PSB, e o Ferronato, senador 400. Um abraço. Agora obrigado. Pode, né? Agora pode dizer o número. Nós não temos número, né? Não, a gente não tem, né? Não. Ficamos por aqui com esse episódio. Você pode voltar e ouvir todos os demais episódios no momento em que você quiser. Hoje quero ouvir um, hoje quero ouvir outro, quero ouvir 2, 3. O podcast permite isso. E não se esqueça, aqui em cima no Spotify, quando você entra no podcast, tem a avaliação. Você coloca 5 estrelinhas, claro, porque quando a plataforma recebe essa classificação, ela entende esse conteúdo como importante, relevante. E é isso que a gente quer, tornar a política, tornar esse processo eleitoral acessível para todo mundo. Não esquece de dar as estrelinhas e de compartilhar. E Rosane e Dione estão em 0 hora, em GZH, vocês podem acessar os textos, a Rosane está de olho em tudo nessa eleição, como sempre, né? Quantas eleições já, Rosane? Eu tenho 40 anos de política, minha primeira eleição foi em 1982, então já são portanto são 20 eleições, mais um plebiscito, mais um referendo, sabe tudo. 2 impeachment, a minha carreira é longa. É, né, Dione? Essa aí não tem, gente. Vocês vão assim acompanhar como tudo. o Ferronato, eu também vim da roça, eu também trabalhei na roça quando era criança e não era trabalho infantil na época. Ah, não era. Então, gente, conteúdo da Dione, conteúdo da Rosane, da Andressa, que está no ar na rádio, vocês podem acompanhar tudo. E não esqueçam então de compartilhar, deixar like, a gente adora isso aqui no podcast. Voltamos aqui mesmo, te esperamos para mais um episódio de Zona Eleitoral. Até lá!